resposta. Mitalis, aguardo ansiosa suas propostas de intervenção para o nosso mundo, né? Vamos criar aí abrigo, vamos socar os cachorros no abrigo. Ai, Deus. Como seria o mundo? Olha, realmente, se a gente fosse ver o mundo a partir das propostas de intervenção que a gente lê por aí, né? Ia ter tanta palestra, para ver se estão ia viver assistindo palestras de conscientização. Ia viver assistindo palestras. Campanha de todo tipo. É mais ou menos assim. Pessoal, nós estamos no capítulo 19 e eu quero que vocês vão na página 7, só para a gente poder terminar de ver o conteúdo que tem lá. Página 7, tá? Nós estamos falando de variação linguística, e aí, só para a gente retomar, para a gente ir para as atividades, diatópica. Lembra das variações? Nós estávamos falando ontem. Então, variação diatópica na página 7, quando acontece o quê? Quando o falante, ele se comunica por meio, né, utilizando as... Dá licença, Vivi, só um pouquinho. Essa tá uma linguiça, isso aqui. Aí, agora tá ok. Isso aí, Daniel, não dou nem dar aula direito, Daniel. Fica aqui, ó. Estou dando aula aqui, ó. Tá aqui, ó, bem aqui, ó. A fileira tá toda desorganizada. É bem assim. Na escola, os moleques já sabem, acho que eles me odeiam. Eu chego e já falo, arruma essa linguiça aqui, fazendo favor, tá? Assim, a fila, eles já saem tudo arrumando, certo? Nessa linha, ó, tem essa linha aqui, bota aqui, nessa linha, ó, daqui até lá no final. Esse negócio... vamos, arruma isso aí, eu já chego arrumando. Não vou dar aula nesse chiqueiro aqui, não. Enquanto estiver tudo arrumado, não vou dar aula nisso aqui, não. Vai, pega, cata os lixos, põe na lixeira. Já tem os bonzinhos que já vai pegando tudinho e colocando nas lixeiras. Olha só, pessoal. Então, quando nós falamos de variação diatópica, nós estamos falando de regionalismo, tá? Regionalismo. Por que que aqui, no conteúdo, tá assim, com nomezinho um pouquinho diferente, não tá? Por quê? Né? Variação geográfica, histórica, variação geográfica, histórica, sociocultural e tem outra. E aqui nós estamos vendo assim, porque certamente nas questões do Enem pode aparecer essas palavras, e aí vocês têm que ter conhecimento. Como eu já falei para vocês ontem, desde 2014, em todas as provas do Enem, tem alguma questão relacionada à variação linguística. Tá? Eles gostam bastante. Por quê? Porque a visão de linguagem, de comunicação, como eu já disse também ontem, ela se modificou ao longo dos tempos. Hoje em dia, não existe mais aquele conceito, aquela teoria de que fala certo num lugar tal, ou não existe, isso está errado. Não, o conceito de erro e de acerto mudou muito. O conceito de erro e de acerto, ele é visto a partir de quê? Ele é visto a partir do que você pretendia com a sua comunicação. Se você conseguiu estabelecer a comunicação, você já conseguiu o que a comunicação pretende, que é fazer com que haja interação entre os sujeitos, entre os indivíduos. Aí a questão do certo ou do errado, a gente tem que analisar o contexto. Para o contexto, você estava se comunicando num contexto de quê? Uma conversa com seus amigos, com a sua namorada, com a sua família, no WhatsApp, você abreviou, você mandou figurinha, você conseguiu estabelecer a comunicação, então tá certo. Agora, o conceito de erro e acerto, ele deve ser analisado sempre a partir do ponto de vista do que você pretendia. Eu pretendia escrever um documento para enviar, né, para uma pessoa para analisar uma questão para mim, aí você usou gíria, você usou regionalismo, aí sim eu posso analisar e dizer que aquele texto não estava adequado, não é errado, ele não estava adequado para aquele contexto de comunicação. A gente tem sempre que analisar o contexto comunicativo. Qual é o contexto de comunicação? É uma conversa informal? É uma conversa formal? É um documento? Tem alguma exigência nesse documento de que eu não use linguagem informal? Tem. Então, aí sim, a gente aplica o conceito, né, que os professores falam de erro e de acerto. Mas mesmo, gente, nos desvios da norma culta, nós não podemos aplicar, quem tem uma visão, né, mais aprofundada do estudo da língua. Eu, por exemplo, não aplico questão de erro e de acerto.
é questão de desvio. Por que que a gente lá no Enem fala desvio? Não é que você está escrevendo errado, você está escrevendo em desacordo, né? Você está se desviando de um padrão que é estabelecido pelo Enem para que você escreva. Por isso que você não está sendo correto, mas você seria capaz de se comunicar ali com toda certeza. Então, pessoal, sempre olhem a questão de erro e de acerto por esse aspecto. Não pode existir mais nas comunicações, né, modernas hoje o conceito de erro e de acerto, de piadinha, de brincadeira, porque o outro se comunicou de uma maneira que não está em acordo com a norma culta, né? Pode falar, Eduardo. Ah, nossa, nos tempos lá, imagina, né? Formalíssimo. Formalíssimo, inclusive. Não, a vossa mercê, exatamente, tinha muito, inclusive dentro de casa, nos contextos de comunicação pessoais, era muito formal, né? Era muito formal. A língua formal, ela era a única, na verdade, forma de comunicação. Então, com a expansão da população, do povo, é que essa língua foi ganhando novas formas aí, e a gente tem, né, hoje. Então, quando a gente fala de variação diatópica, é a variação regional, tá? É aquela que vem carregada dos regionalismos, e, infelizmente, como ontem nós discutimos bastante sobre isso, é uma das que sofre maior tipo de preconceito. Por quê? Porque quando a gente fala de regionalismo, tem as regiões brasileiras que elas já são, né, já tem mesmo, já sofrem esse estigma, que é o Nordeste, o Pará, essas regiões mais afastadas do Brasil sofrem, sim, o preconceito linguístico. As pessoas gostam, né, de tirar sarro, fazer piadinha, né, já tinha muito tempo que tinha muita piadinha a respeito, né, dos falares dessas regiões. Então, toda vez que vocês ouvirem essa, ó, diatópica, está ligado à variação regional, ok? Agora, a diastrática. Eu acho difícil guardar, tem hora que eu faço confusão dessas daqui. Diastrática. Essa diastrática, olha lá, na página 8, é a questão, a variação diastrática, ela está ligada ao contexto de comunicação. Então, é a variação que seria, que a gente chamaria, né, no contexto das variações linguísticas, a variação sociocultural. Essa aqui seria a sociocultural. Qual que é a sociocultural? Essa sociocultural, pessoal, ela está ligada a questões sociais em que o falante vive. Se ele tem mais ou menos acesso à escolaridade, se ele tem mais ou menos acesso à leitura, se ele tem oportunidades, né? Assim, por exemplo, não dá para comparar de jeito nenhum uma criança, a gente até percebe assim, ó, crianças que convivem, né, com adultos que são bem instruídos em relação a conhecimento, com relação à língua, até as crianças têm muita facilidade em, desde pequenininho, já falar tudo certinho. Enquanto que outras crianças, né, acabam, né, já crescendo e falando assim muito, com muitos desvios. É o ambiente que essa criança vive. O ambiente sociocultural, que a gente não tem como não pesar isso, porque ó, se a gente for pensar, por exemplo, uma criança que nasce num lar, desde pequeno já tem acesso a TVs a cabo, internet, livros de todos os tipos, viaja, está sempre, né, com os pais, em contextos sociais diferenciados, jamais vão ter o mesmo conhecimento que uma criança que nunca teve a oportunidade de viajar, não saiu de casa, o máximo que tem acesso é alguma coisinha de internet, de má qualidade. Então, essa variação sociocultural, ela é muito presente na nossa sociedade por conta das diferenças sociais, das classes sociais, né? Aí nós temos um exemplozinho aqui de uma conversa. Miga, acho que meu crush está me dando bola. Já estou shippando esse casal, não tem como esse namoro flopar. Gente, é claro que o exemplo aqui foi meio forçadinho, esse exemplo aqui, né? Mas ontem eu recebi um vídeo da minha sobrinha ama me mandar vídeo, né, que envolve questão de língua portuguesa, de uma mulher, ela é professora também, não sei o nome dela não, a gente não sei o nome desse povo nenhum de internet aí. E
Eu sou meio igual o Ariano Suassuna, sabe? Vocês assistiram alguns vídeos do Ariano Suassuna, vocês vão amar, vocês vão mega me identificar. Ariano Suassuna parece que ele vive num universo paralelo, sabe? Aí alguém perguntou se ele tinha ido na Disney, ele falou que Disney. Nunca fui na Disney. Nossa, acharam um absurdo ele nunca ter ido na Disney. Ele falou que ele não sabia que o mundo agora se dividia entre as pessoas que foram à Disney e as pessoas que não foram à Disney. É, as pessoas que foram à Disney e as pessoas que não foram. Eu não fui à Disney. E provavelmente não vou à Disney. Porque se eu tiver dinheiro, eu não vou mais querer ir na Disney, eu vou querer ir em outro lugar. Eu não vou para a Disney. Então, olha só, pessoal. Essa professora, ontem, ela estava discutindo a questão do nail designer. A nail designer. E essas nomenclaturas que as pessoas estão inventando para as novas profissões, que na verdade não são nada novas, que são profissões que sempre existiram e que as pessoas estão tentando romantizar agora. Romantizar. Eu não sou manicure, mas eu sou nail designer. O que é isso? Isso nada mais é do que uma dificuldade que as pessoas têm de assumir aquilo que elas são. Então, eu não sou mais professora, agora eu sou teacher. O que você faz? Sou teacher. Né? Não sou professor. Professor é muito simples, eu sou chique, né? Ai, meu Deus, propagadora de conhecimento, né? Isso mesmo, eu sou a detentora do saber da língua portuguesa, né? Olha só que maravilha, eu sou chique demais. Então, a professora estava discutindo isso daí. Por que as pessoas têm essa dificuldade nesse mundo moderno que nós estamos vivendo de assumir aquilo que elas são? E aí, né, tem essa história, né, de designer de sobrancelha. Ai, designer de sobrancelha. Não, eu sei. Eu nem sei, tem uns trem que eu nem sei o que é. Então, quer dizer, essa é uma dificuldade que entra no contexto sociocultural, que a pessoa não quer dizer simplesmente que ela é manicure. Qual o problema em ser manicure? Né? Qual o problema nisso? E aí as pessoas que inventando nomes para poder romantizar algumas coisas que é desnecessário. Aí aqui, por exemplo, mas essa acompanhante de luxo, ela é antiga, viu, meu? Hoje essa acompanhante de luxo, ela é das antigas, hein? Olha. Olha essa. Esposa de aluguel. Engraçado isso, né? Esse termo, né? Engraçado, né? O dia que meus filhos ouviram, o mais velho deve ter entendido, o pequeno não entendeu essa questão do termo biscate, aí ele riu tanto, tadinho, mas ele riu. É o que temos para hoje, gente. Um professor manda 20 questões, eu mando só 10, vocês não reclamam da vida, hein? Eu fui escolhendo só as mais chatas. Eu vou escolhendo só as mais chatas para mandar. Falei, não, essa está muito fácil, não vou mandar não, que essa aqui é só acertar de cara. Não sofre, isso que é barroco, não cai no Enem, tá? É bem pouco. Essas primeiras escolas literárias caem com menos incidência. Agora, romantismo. Ano passado, gente, eles vacalharam com a prova, né? Porque nem caiu literatura, tanto nós estudamos, né? Nem literatura do Mato Grosso, mas em maior incidência é o romantismo, o modernismo, né, pós-modernismo, que é a literatura pós-moderna, e eles gostam bastante de trabalhar com essa fase aí da literatura, mas ano passado eu achei que eles trabalharam bem pouca literatura na redação, foi muita interpretação, né, assim, de maneira bem puxado. Olha só, então, quando a gente fala, pessoal, em variação sociocultural, nós estamos nos referindo à gíria, ao dialeto, tá? Como eu falei ontem, né? Aqui no Brasil nós temos gírias. Os dialetos, não existe dialeto em nosso país, a não ser no meio dos povos originários lá, né? Que eles têm os dialetos. Mas fora Oi? Dialeto. Fora do Brasil tem os dialetos. Por exemplo, nos países de língua inglesa, tem vários países que falam dialetos da língua inglesa, inclusive que são muito diferentes da língua inglesa mesmo oficial que a gente estuda. Aqui não, aqui nós temos o que? As gírias, as abreviações, nós temos a questão de falta de conhecimento mesmo da língua, que faz com que a pessoa utilize a língua de maneira muito simples, muito informal. Regionalismo, que é a variação diatópica.
Não, é regionalismo mesmo, regionalismo, que entra na variação diatópica, tá? E aí, pessoal, nós temos na página, ainda na página 8, não, na página 9, a variação diafásica. A variação diafásica, ela está ligada ao contexto formal ou informal, que é quando a gente faz aquela análise para que foi feito esse texto. Ele foi escrito para quê? Qual a função social do texto? Aí a gente fala da variação diafásica. Porque é o que eu já falei para vocês. Quando a gente fala sobre variação linguística, a gente tem que pensar que, dependendo do contexto, você vai se utilizar do texto de uma maneira. Então, aqui a gente poderia chamar de variação situacional. E essa aqui que o Enem gosta bastante. Por quê? Porque ele traz um texto nas partes de interpretação. Mostra o texto, aí ele fala sobre o contexto de produção daquele texto e lança lá alguma pergunta a respeito disso, dessas variações aqui. Quando a gente fala em variação situacional, eu estou me referindo a tipos de texto que eu construo, que eu utilizo, para me comunicar nos diferentes contextos de comunicação que eu preciso. Né? Então, olha só, tem lá um exemplo de uma conversa pelo WhatsApp, nós temos as situações, por exemplo, um e-mail, você precisa mandar um e-mail. Se o e-mail é de uma empresa, porque as empresas ainda usam muito e-mail, né? Se é uma empresa, você tem que usar uma linguagem, né, que não venha ferir as regras e a organização da comunicação entre as pessoas numa empresa. Se você vai fazer uma palestra, você tem que cuidar com a língua que você usa. Eu brinco muito com vocês e relaxo a língua portuguesa e tal, mas eu sofro bullying, viu, Mitali? A professora falar uma palavra errada. Você quer ver que os meninos mais adoram na escola ruim? É quando eu escrevo uma palavra errada no quadro. Nossa, aí eles começam tudo cochichar. Tudo cochichar. Até um ter coragem de ir lá e me corrigir. Eu falo, gente, ai, tá. E aí, professor, eu falo, o que foi que vocês estão nesse... Professor, ali não era uma que você tinha, que eu escrevi menina. Não era uma. Eu falei, ai, vocês estão nesse tititi todinho que eu esqueci. Mas deixa eu falar, não dá nem para aplicar isso aí, porque eu sou muito acelerada, então eu como um monte de palavras, gente, porque eu na velocidade que eu penso, eu quero escrever, não dou conta. Aí eu como um monte de palavras. E aí eles ficam achando assim, né? Um cutuca o outro, eu falo, já tem alguma coisa. Outro dia, depois eu olhei o inferno do texto lá, olhei aquele trem, olhei de novo e não vi, pois não tinha um errão no texto. Um erro não, no lugar de escrever a palavra inteira, eu comi uma sílaba da palavra. E eu olhei li, mas olha só, na minha mente a palavra estava certinha. É tanto que a gente vê aqueles textos que as palavras estão tudo fragmentadas, a gente lê de maneira fluente. Aham. Mas vocês já receberam aquele texto que tem palavras invertidas e a gente lê de maneira fluente, porque na nossa cabeça aquilo ali já está prontinho, né? Então, pessoal, o que nós temos que saber? Variação regional, que é aquela que acontece dentro da geografia do nosso país, de um estado para o outro, acontece muito, a gente tem que aprender, a gente tem que ter um conceito de língua, de respeitar as culturas do outro, é claro que brincar com alguma coisa, tudo bem, mas num nível que não seja ofensivo para o outro, né? Porque a gente sabe que existe, inclusive nas escolas, muito preconceito. Meu Deus, como existe preconceito? O pessoal que é de outra região fica às vezes até com vergonha de falar. Agora nós temos vivido uma situação dos haitianos aqui, né? Os haitianos têm sofrido muito para aprender a língua portuguesa. Eles falam francês ou crioulo. Eles falam francês. Aí eles estão na escola. Aí eu perguntei para minha aluna chama Lovena. Lindo, né? Lovena. Aí eu perguntei para ela que língua que ela fala em casa. Ela falou francês. Aí eu falei, ela falou, com a minha mãe eu falo francês. Com meu pai, não, a gente fala português. Mas com a minha mãe a gente só fala francês. Minha mãe quase não sai muito de casa, então ela tem mais dificuldade com a língua portuguesa. Então, em casa a gente só conversa em francês. Aí tem aquelas... A gente até ria quando a gente estudava, que é aqueles negão grandão, assim, falando um biquinho, né? Fazendo biquinho para falar, né? Engraçado.
Né? Não faz o francês, é um biquinho para falar. O nome dela era Estéria Jovem. Como? O nome dela era Estéria Jovem. Meu Deus, que loucura. Como que a pessoa bota? Eu acho que ela estava grávida. O que será que saiu? O que será que saiu? Uhum. Estéria. E é com os refugiados, né? Ah, E tudo deles é ai, que máximo. Eu imagino. Que bacana. Eu imagino. Aham. Sim, ai, que lindo que deve ser, né? Aham. Uhum. Que máximo. Ai, que legal, né? Latim é dificílimo, latim é muito difícil. Então, pessoal, ó, acima de tudo, não usem a língua inglesa de maneira desnecessária. Na verdade, você não está mostrando que você é muito chique, você está mostrando que você não valoriza a sua língua, porque jamais o pessoal de fora faz isso. Você já ia falar, na França tem até uma lei. Uma palavra só é usada em estrangeiro se não houver possibilidade de tradução dessa palavra. O mouse lá, que é o, né, tem um nome mesmo, francês para o mouse. Jamais, não foi colocado o nome do mouse igual o nosso, que a gente só vai tomando posse das palavras, né? Uhum, o nosso mouse não é, ele colocou a palavra em francês, é uma palavra em francês. A gente vai pegando, né, as palavras e só vamos adotar essa adoção linguística. Eles não têm isso. E isso é o quê? Parece que não faz sentido, parece que não tem muita importância, mas valorização linguística. A gente valorizar a nossa língua. Por que que o Enem, olha só, por que que o Enem traz algumas questões, traz as questões sociais para as discussões. Por que que o Enem faz isso? Porque é isso que o Enem quer fazer com a gente. Quer nos levar a pensar a respeito das coisas realmente que estão perdendo o valor dentro da nossa sociedade, não deveria perder, como os povos originários. Se os povos originários forem excluídos do contexto social do Brasil, vai sobrar quem para contar a história? Quem somos nós na fila do pão, né? Exatamente, nós temos que ter. Então, a língua, pessoal, não menosprezem a língua, com esse negócio de ficar falando palavras quando é necessário, a gente fala, tem algumas palavras que a gente fala, mas desnecessário, eu não posto um TBT na minha vida. Não odeio a expressão TBT, eu detesto a expressão TBT. Não é TBT, eu estou relembrando, eu estou com saudade, eu sou. Não escrevo TBT. Não escrevo TBT, porque eu tinha curiosidade. O que é isso? TBT. Eu falei, o que é isso, TBT? Aham, sim. E aí, que significado tem isso para nós? Uhum. Sem brincadeira, gente, eu respeito quem usa sem nenhum problema, minhas amigas usam os TBT. Mas espera aí, qual o sentido para nós brasileiros de toda quinta-feira? O que tem toda quinta-feira? Não tem sentido, mas nós não temos palavras. Uma curiosidade. Uma curiosidade linguística para vocês. Nós somos o único país que temos a palavra saudade, tá? Nenhuma outra língua consegue traduzir a palavra saudade como saudade. Tem uma coisa, sim, mas ao pé da letra não é, como a nossa palavra saudade. Então, olha só. A riqueza da nossa língua, ela precisa ser valorizada. Eu evito, assim, né? Por conta, é coisa minha mesmo. Aí, do texto TBT, eu fui entender, mas por que eu tenho que colocar TBT? Não! Saudade desse dia, relembrando, qualquer frase, sabe? Lembrança, né? Então, eu não uso. Esse dia foi top, olha lá, ó. Esse dia. Não, top eu uso. Top eu uso. Que dia? Quem que vai na festa hoje? Amanhã é dia, né? Amanhã é dia, né? Ai, Deus.
Seus clientes chegam tudo essa hora. É, os clientes da Mitali. Hoje que é o show da Maiara Maraíza? Ah, que é de graça? Olha, eu... Talvez se me pagasse alguma coisa até eu iria, mas de graça é muito barato. Me pagasse alguma coisa até iria, mas de graça não vou não. Muito barato, tá muito barato por lá. Pessoal, página 10. Tá dizendo o seguinte aqui, gente, vocês estão um sassarico, hein? Estava uma excursão numa feira em Salvador. Um carioca vê uma fruta e diz: olha que mexerica bonita. O gaúcho responde: você quis dizer, olha que bergamota bonita. O curitibano diz: é mimosa essa fruta. O piauiense fala: não, é uma tanja. Olha que interessante, eu não sabia dessa variação. Não, assim, ó, por exemplo, tanja eu nunca ouvi e mimosa eu nunca ouvi. Bergamota, mexerica e pocã, né? Mas pocã é diferente dessas outras. Eu também acho. A pergunta é o seguinte. Leia os textos a seguir e diga que nível linguístico ocorreu a variação que está em destaque. Então, se nós temos, nós temos uma variação no nível lexical, tá? Coloca aí que é no nível lexical e é uma variação diatópica, é no nível lexical, né? Do léxico da palavra aí. Variação lexical, pode colocar variação lexical e é uma diatópica. Por quê? O que é isso, variação lexical? Porque é uma palavra que é diferente e pode ser uma mesma coisa, tá? Variação lexical tem uma variação lexical aí, chamada de diatópica, porque é o mesmo produto, o mesmo, não objeto, mas o mesmo produto, que em lugares diferentes recebe nomes diferentes. Eu acho isso muito interessante, sabe? Eu acho muito interessante. Olha lá, agora nós temos, no interior de Goiás, um amigo chega na casa de outro que está assistindo a televisão e pergunta: e aí, compadre, firme? É uma piadinha, né? Não, futebol. E aí... Não, aqui é o seguinte, está pedindo para a gente dizer qual é o nível... Não, faz igual o aluno meu, Mitali, lá da Rui Barbosa. Eu tenho uma atividade avaliativa e eu perguntei assim, qual é o humor, o que provoca o humor no quadrinho? Ele respondeu assim, eu não achei a mínima graça. Ele não achei nem um pouco de graça. Não achei nem um pouco de graça. Aí eu expliquei para ele que a resposta dele está correta. No entanto, embora ele não tenha achado graça, o texto foi escrito para ter graça. Mas não atingiu o nível dele de graça. Errado. Mas eu expliquei para ele. Eu expliquei para a sala toda. Eu falei, não está perguntando se você achou graça ou se você não achou graça. Está perguntando qual foi o efeito de humor, que era para ser engraçado. O que era para ser engraçado? Tem pior que você ter que entender piada? Não tem, né? Aqui é para dizer em que nível linguístico que ocorreu a variação. Aí, nesse caso aqui, qual é o nível? Qual é o nível? Não, mas o nível linguístico, lembra? Fonético, morfológico, sintático. Aqui é nível fonético, porque o problema é o do som. Firme, com filme, futebol e futebol, né? É o nível fonético, tá? A variação aqui é sociocultural. Diastrática sociocultural. Olha lá, e tem mais uma, né? Aí ela está fazendo uma entrevista, né? Falo fluentemente inglês, espanhol, alemão e russo. E português? Aí varia. Aí ela responde, varia. Deixa eu contar para vocês uma palavra muito engraçada na escola. A gente ri até hoje disso. Gente, na época das apostilas, então, o bendito, né? A gente ligava para os pais, mandava mensagem dizendo que o bendito estava pronto, né? Postilha. Falavam postilha. Postila. Mas postilha é o que eles mais falam. Eu vim buscar postilha do meu filho. Aí a gente fazia isso aí. Apostila. Tá, já vou pegar. Aí vinha escrito lá em cima, apostila de língua portuguesa. Mas muita gente fala postilha.
Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Outro dia meu irmão escreveu para mim que foi assim, ó. Sabe, é uma admiração no... Não, eu finjo que eu não estou vendo os erros. Agora minha sobrinha já chama ela no privado. Pelo amor de Deus, exclui isso daí já. Que tá errado. Desclui. O Gui falava desclui. Mãe, desclui. Eu descluía o jogo, era desclui. Deixa eu lembrar o que é quando você fala assim. Ah, é verdade. Não, não é esse. Tem um, gente, que o pessoal usa emendado no WhatsApp. Não, é um outro que no WhatsApp é muito comum. Ah, sim, é esse aí, Lucila. Ah, meu irmão respondeu para mim, que era assim, eu falei um negócio para ele, ele falou assim, assim, né? Aí me deu vontade de falar, sim, né? Com M, por que o povo faz isso, né? Verdade. Ata. Ata. É ata, é o melhor, a ata é o melhor, gente. Ata. Pode falar, filho. Aham. Mas eu paguei para dizer cascada e descascada. Ah, mesma coisa, mas é estranho. Uhum. É estranho falar, né? Porque o des é o prefixo que indica tirar, né? Destruir, desmotivar, é o tirar, né? E é estranho falar, mas minha mãe só fala cascada. Sabe outra coisa muito engraçada, gente? Muito engraçada, que eu e meu irmão a gente brinca com isso até hoje, porque o pessoal mais velho eles fazem legumes afogados, né? Afogadinho. Eu falo, minha mãe era tão maldosa, ela afogava os legumes, maldosa, afogava a abobrinha, afogava o pobre do... Né? Eles fazem coisa afogada, né? E é refogada, né? Não afogado, mas eles falam, pode ver as pessoas mais velhas falar afogado. Ai, adoro tal coisa afogadinho, né? É muito engraçado. Quando alguém fala isso, eu acho graça. Pessoal, então, nesse aqui, o nível dessa aqui é o nível morfológico, tá? Ó, varia e varia, o nível morfológico, certo? Que é a variação situacional, tá? Situacional não, sociocultural, perdão, tá? Apesar que não seria, né? Porque a pessoa sabe tantas línguas, poliglota. João, cadê sua irmã? Eu vi ela no quarto. Eu a vi no quarto, João. Então, por que perguntou? Essa ficou engraçada. Essa ficou engraçada, né? Eu vi ela. Olha, gente, a viela, na língua portuguesa, é aquele problema, um vício de linguagem, que é chamado de cacofonia. A cacofonia é o corto, cabelo e pinto, né? É uma cacofonia, corto, cabelo e pinto. Por que é uma cacofonia? Eu falei pro meu filho, mãe, eu quero cortar o cabelo. Eu falei, só se for naquele cabeleireiro lá que corta cabelo e pinto. Eu não vou. O pequeno não entendeu. Não é um animal peçonhento, não. Coitada, ela saiu louca com medo da Andressa. Falou, onde eu vim parar? Ó, quando a gente fala, por exemplo... Ai. Parece que a minha gripe está voltando. O que é cacofonia? Ó, viela. Ó, viela, que é uma rua sem saída, é uma viela. Tá? Eu vi ela. Gente, em música, eu surto. Eu posso amar a música. Eu ouvi uma cacofonia na música, eu não quero mais ouvir. Eu falo pro Guilherme, eu odeio essa música. Já ouviu o que fala aqui? Mas tem muita cacofonia em música. Da Marília Mendonça, nossa, tem umas 3 que tem cacofonia. Mas a cacofonia, ó, por exemplo, a cacofonia há problemas muito piores do que eu vi ela, né? Ai, aí tem, ó, por exemplo, se você falar algo assim, ó. Aham, exatamente. Desculpe, então. Fala isso aqui rápido. Desculpe, então. Desculpe, então. Né? Não, pintão, menina.
Olha lá. Aí tem aquela, né? Corto. Desculpa, então. Corto cabelo e pinto. Corto o cabelo, cabeleireiro. Tem lá, gente, tem até na internet. Corto o cabelo e pinto. E o pintão? Você faz alguma coisa aí a pessoa, né, fala, desculpa então. Olha lá, ó. Uhum. É esse finalzinho. É. Então, pessoal, olha só. Quando a gente fala, né, olha esse aqui, aí a minha mãe corrigiu, né? Eu a vi no quarto, João, e aí ele respondeu de maneira muito inteligente. Você viu para quem está perguntando, né? E aí a questão é, qual é o nível disso aqui? É o nível sintático, né? Por causa da complementação verbal. Eu não posso, ó, eu vi ela. A junção das duas palavras provoca de sentido, provoca um sentido completamente ruim para a palavra, tá? Aí vamos ver a outra. Com a mãe do amigo, com licença, posso pegar um copo de água? Com o amigo. Aí, maluco, vou pegar água aqui, hein? Tá? Então, o nível aqui, qual é o nível? É de praticidade, pragmatismo, nível pragmático, da prática da linguagem, de você falar de maneira muito descontraída quando você está com o seu grupo de amigos, né? E aí a gente até se assusta quando a gente ouve os filhos conversando, fala, menino, que língua é essa que você está falando, né? Agora uma de alternativa, quem lê para mim? Pode. Com relação à hora. É isso mesmo, pela trás. Uma grade de pau que tinha no meio da porta da igreja e ficou espiando. Nem chite, nem chute. E eu e Amaro, que vinha escarreirados, e mais o traje que vinha próximo do arrastado, com os caras desgoelados na porta. Ainda mais que estava de disfarce, do capote, do capuz, e o trem amordaçado atrás, gemendo por causa da dor do lenço nas gengivas. E o alicate não era mesmo para tirar dente, e tinha ferrugem deslizada. De maneira que a extração foi puxada e desvaziou a gengiva, e não foi de graça. Uhum. Tempo todo com medo dele morrer logo sem punitivo. Esperava. E havia um nervoso, porque a hora não era de molequilha, com um tenente defunto e degolado, e mais uma porção de cabras no tiroteio, e um sarceiro completo na fazenda do seu gestor. E isso tudo ele devendo de saber e de braço cruzado. Deixa eu só comentar uma coisa para vocês. Tem uma atividade que a gente teve que fazer num módulo de fonologia que nós tivemos lá na Unemat, no mestrado, que a gente tinha que fazer uma entrevista com uma pessoa, tinha que ser uma pessoa de idade, assim, diferente, bem diferente da gente, uma pessoa mais velha. A gente ouvia, a gente conversava, era como se fosse um bate-papo, a gente pedia autorização para a pessoa para gravar. Aí a gente gravava toda a conversa, depois nós tínhamos que transcrever. Gente, pensa num trabalho difícil que é transcrever fala. Isso aí, ó, é um texto, ele está transcrito, ele foi escrito do jeitinho que ele foi ouvido pela pessoa, a pessoa está contando alguma coisa. Isso aqui, para você fazer a transcrição fonética, a transcrição linguística, e colocar esses termos todos dentro, né, dos padrões da norma culta, pensa no trabalho que isso aqui dá, porque aqui está literalmente como a pessoa fala, e a pergunta é a seguinte: aponte os trechos em que há o mesmo tipo de variação linguística nas duas expressões, inda na linha 6 e braço cruzado na linha 11,
pertence à mesma variação. Cabras no tiroteio na linha 10 e era mais de 11 horas na linha 2. A gente estávamos na linha 1 e eu e Amaro, que vinha escarreirados, linha 4. Todo monarca, linha 1, e gemendo por causa da dor, linha 6 e 7. Havia um nervoso, linha 9, e ficou espiando, linha 3 e 4. A gente estávamos, letra C. A gente estávamos, que fez o quê? Sujeito no singular e colocou o verbo no plural. E lá, o que foi feito? Ó, eu e Amaro, que verbo no singular e os sujeitos estão no plural, tá? Então, é isso aí mesmo, letra C. Mais uma. Agora, é ainda do texto? É ainda do texto. Sabia que a gente não precisa ler tudo, mas é do texto. Algumas expressões estão ligadas a aspectos de ordem sociocultural, características da diversidade de falares do Brasil. No texto é empregada a expressão todo monarca. O uso dessa expressão no texto caracteriza o quê? Todo monarca, uma pessoa que está todo monarca, será que é uma expressão linguística utilizada, né, em que lugar isso, né? Um exemplo de variação diafásica não é uma variação diafásica, que a diafásica é situacional, não é um caso de variação diastrática, porque é sociocultural. Um exemplo de variação diatópica, emprego para revelar que a personagem possui baixo grau de formação escolar? Não, com certeza. É diatópica, sim, mas não é isso. O sentido não é esse. Uma expressão erudita que foi indevidamente empregada? Não. Letra A, uma expressão própria do quadro de variantes linguísticas do Nordeste, cujo significado, de acordo com o contexto, faz referência a um indivíduo tido como de alto prestígio. Todo monarca, né? Todo chique, todo imponente, todo importante, tá? Vós, mecê, não tem direito... Vamos ver. Lê aí para mim mais um aluno, por favor. Eu já ia falar, é Graciliano Ramos, né? Vós me é o você, né? E plantou o salto da reúna em cima da albercada do vaqueiro. Esse é o nosso pai da escola Fabiano. Ele que mora no quente e é pé de gente. E outro continuou a pisar com força. Fabiano impacientou-se e xingou a mãe dele. Aí o amarelo gritou em poucos minutos do destacamento da cidade rodeado por Tobá. Estava para frente, viu o Fábio. Fabiano marchou desorientado, entrou na cadeira, por sem compreender uma posição medonha e não se defender. Pode-se afirmar sobre o texto do texto anterior que, apesar de algumas palavras serem desconhecidas de grande parte dos leitores, o texto pode ser facilmente entendido por todos. Devido a alguns termos de cunho regional, a leitura do diálogo não é prontamente reconhecida pelos leitores de qualquer região do país. O texto foi escrito para ser compreendido somente por um grupo de pessoas em uma determinada região. O texto é direcionado a intelectuais e críticos literários, sendo de difícil compreensão ao público em geral. O termo amarelo refere-se a moradores de rua ou retirantes, assim como o personagem Fabiano. Olha só, tem alguns trechos aqui, algumas falas, né, algumas expressões que não são possíveis de qualquer pessoa compreender. Se não for uma... Primeiro, tem duas questões aí. Não é só a questão regional, tem a questão da variação também histórica, a variação sociocultural, que também envolve a questão do tempo, né, variação histórica, que é relacionada ao tempo, que algumas falas aqui são muito antigas. Por exemplo, o Antônio, já ia falar, o Antônio não sabia a questão do vós-mecê. O vós-mecê é um dos maiores exemplos, Antônio, da modificação da língua conforme o passar do tempo. Era vós-mecê. Aí depois do vós-mecê veio... Não, primeiro de tudo, Antônio, primeiro de tudo era vossa mercê. Era assim a forma de tratamento entre as pessoas em um contexto comum de comunicação, vossa mercê. Aí, o vós-mecê já foi uma
É com 2 S mesmo, né? Eles mudaram a que eles passaram de cá para cá. Já é uma evolução, o vós-mercê. Já deu uma amenizada nessa formalidade, nesse grau de formalidade. E depois nós temos o você. Né? Eu achei engraçado isso aqui, por isso que eu fiquei em dúvida. Peraí. Né? Aí depois veio o você, que é o que nós temos como forma de tratamento hoje, que tem as abreviações, virou você, virou V, virou só o C, virou, né? Eu vou o VC, o C, o C é os mais, não o pessoal do sociocultural aqui. Então, olha só, a alternativa que nós devemos marcar aqui é a B, por quê? Porque não só, eu não acredito que seja só por causa do cunho regional. Qual a grande dificuldade de vocês lerem obras, os clássicos da literatura, as obras canônicas, os cânones? Qual é a dificuldade? Compreender a língua que eles utilizam, né? E essa é a língua, nem sempre, quando eles passam para uma linguagem muito comum aos nossos dias, fica com a mesma riqueza de detalhes. Às vezes, as traduções, elas acabam se modificando demais o texto, e acaba realmente trazendo assim, alguma visão um pouco diferente com relação ao que estava realmente sendo dito ali. Mas, enfim, o que dificulta a nossa compreensão é o fato da língua estar escrita realmente de maneira assim, bastante rebuscada e bem próxima ao regionalismo ali de Vidas Secas, que é do sertão nordestino, tá? Olha só. Diante de uma tabuleta escrita colégio, é provável que um pernambucano, lendo-a em voz alta, diga colégio. Que um carioca diga colégio, que um paulistano diga colégio. E agora, quem está certo? Ora, todos estão igualmente certos. O que acontece é que em todos os lugares, em todas as línguas, existe um fenômeno chamado variação. Isto é, nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de modo idêntico. Após a leitura do texto, assinale a alternativa que considera a variação linguística como fenômeno natural. Lê para mim, Lu, a primeira? Veja. Só um minutinho, Lu. Pasquale Cipro Neto é um dos maiores gramáticos que tem no nosso país. O Pasquale Cipro Neto tinha não sei se alguém aqui vai lembrar, um quadro no Fantástico que chamava-se Nossa Língua Portuguesa. Então, ele falava dicas de língua portuguesa mesmo, ele comentava, falava de variação linguística, falava do... Então, ele tinha um quadro no Fantástico, porque ele é defensor da língua, né, da nossa língua portuguesa. Pode continuar. Não se fala pior, pastel. Então, se fala 2 pastel e acabou as fichas, é um horror. Podemos ser uma explicação suficiente para esse português e dos paulistanos. Na verdade, é inexplicável. Olha só, a pergunta é assim, após a leitura do texto, assinale a alternativa que considera a variação linguística como fenômeno natural. Vamos ver a próxima. Fiat Lux. E a Lucy fez. E a Lucy fez. Clareou este mundão cheinho de jecas tatus. Falamos caipirês, sem nenhum compromisso com a gramática portuguesa. Vale tudo. Eu era, tu era, nós era, eles era. Vai lá, Enzo. Leia essa agora. Arraigam, isso mesmo. Gente, deixa eu falar sobre essa Bortoni Ricardo, Estela Maris Bortoni Ricardo. Ela é uma das pessoas, assim, dos livros, dos bons livros que eu li. Você sair? Tá. Esse aqui chama-se Educação Materna. Ela é sociolinguista, a Estela Maris Bortoni Ricardo, e ela é defensora dessa questão de ter... Como que a gente fala aqui? Deixa eu ver aqui. Superioridade linguística. Não há superioridade linguística. A pergunta era o quê? E aí, a Veja perguntou o seguinte, e onde se fala o pior? O pior português, né? O Pasquale, ele é gramático, tá? Ele é gramático. E Pasquale e Marcos Banho teve um simpósio sobre linguística e língua portuguesa em Brasília, que foi uma baixaria, porque os dois quase se pegaram.
É. E tem gente que não aceita, né, a variação linguística. Mas, não sei se foi com o Pasquale a confusão, não, mas foi com outro gramático lá, a coisa foi feia. Diz que quase saíram nos tapas, parecendo briga de assembleia, sabe? Uhum, foi tenso. Ah, é que mostrou a... Ah, tá. Olha só. Agora, ó, a pergunta é, onde se fala o pior português, né? E aí, a gente já percebe que essa resposta da Bortoni Ricardo, outro que o Pasquale Cipro Neto fala, os deslizes listados acima se incorporam à língua falada e são cometidos com frequência, e até mesmo por pessoas de nível, aqui sim, universitário. Existem pessoas que estudaram muito, mas ainda assim se expressam mal em português, diz o jornalista e estudioso da língua Josué Machado. E aí, pessoal, tem mais um, eis o equívoco em que nós estamos metendo. Em vez de tomar como prioridade absoluta o ensino da língua oficial, aquela na qual vêm escritos os jornais, os manuais de TI, os livros de matemática, os de ciência, abre-se um debate para dizer que as crianças brasileiras podem falar e escrever os meninos pegos peixe. Olha só, se a gente levar em conta o que nós estamos estudando sobre variação linguística, né, que é um fenômeno natural, a única defesa que está realmente, que vem ao encontro do conceito de variação linguística é da Estela Maris Bortoni Ricardo, letra C, porque ela diz que não há uma variação linguística que seja superior a outras. Cada uma deve ser analisada em seu contexto, certo? Que é isso que muitas vezes é um instrumento identitário daquele grupo, daquela comunidade, como o falar cuiabano, como os falares de outros lugares, então a letra C, tá? Agora vamos lá nas de vestibular. Ó, Enem e vestibulares, que é a página 14, vamos lá? Página 14, pessoal, Enem e vestibulares, tá? Quem lê essa daí para mim? O Antônio lê? Gerente. Eu sou o gerente. Você é o gerente, eu sou o cliente, Antônio. O que você está fuçando aí? Estou interessado em financiamento para compra de veículo. Sou César Fontoura, também sou funcionário do banco. Ixi, era para ser o contrário, né? Pode continuar. Olha só, a conversa começa de um jeito e, de repente, ela muda. Olha aqui, variação diafásica. Até o primeiro momento, a impressão que se tinha era que a conversa era entre duas pessoas desconhecidas. Uma pessoa que estava oferecendo, né, seguro aí, eu acho, financiamento para compra de veículo, e uma outra pessoa que era um cliente, de repente, eles se percebem como conhecidos. E a pergunta é a seguinte: na representação escrita da conversa telefônica entre o gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente, devido ao quê? E aí? Letra A, exatamente. A adequação da língua em função do contexto da linguagem. Gente, esse poema aqui é um poema muito, bem antiguinho, assim, com a linguagem bem antiguinha, que na verdade é uma música cantada por Pena Branca e Chavantinho. Pode ler, pode ler. Ele chama Cuitelinho. Eu acho que é aquilo lá mesmo. Sossega, Enzo. Cheguei na beira do... onde as ondas se param. As gatas... Toda hora caia. Ai.
Aí, quando eu vim de minha terra, despedi de emparentalha. Eu entrei em Mato Grosso, dei terras Paraguai. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. Ai, 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 ai. A sua saudade corta, como aço na navalha. O coração fica frito, parte uma outra palha. E os olhos cheios de água. E até a cabeça se atrapalha. Esse cuitelinho é um passarinho. É um passarinho. É um passarinho. Aqui a gente conhece ele como beija-flor, tá? Olha só, a pergunta é a seguinte. Na última estrofe, se a forma do verbo atrapalhar estivesse flexionada de acordo com a norma padrão, haveria algum tipo de incoerência com o texto? Ó, na última estrofe, enfrentei fortes batalha, a tua saudade corta como haste de navalha, o coração fica aflito, bate uma outra faia. Hã? Não, com certeza, que até a vista se atrapalha, e a rima, que foi feita com navalha, faia e atrapalha, né? Então, com certeza haveria problema, sim, porque incoerência no sentido do contexto da obra, está tudo falado com o finalzinho lá da variação, da variação sociocultural, e de repente aparece um verbo conjugado direitinho, então ia ficar incoerente dentro do contexto, tá? Porque todos os outros verbos que têm essa terminação estão com a terminação aia, né? Ah lá, vamos lá, mais leitura. Podem ler aí para mim, quem? Você e o Daniel? Pode ser, Daniel, texto 2? Então vai lá, Enzo. Pode ler o texto 1 e o Daniel lê o texto 2. Pode ser. É. Ah, engraçadinho. Olha. Como havemos de perder que respeito à nossa nacionalidade, somos os primeiros a estudar escrevem e apresentam o idioma pátrio. Olha, quem escreveu isso foi Gramática Metódica da Língua Portuguesa, né? Almeida. Vamos lá. Alguns leitores poderão achar que a linguagem dessa gramática se afasta do padrão escrito, usual nesse tipo de livro. Assim, o autor escreve, tem que reformular, e não tem de reformular. Pode-se colocar dois constituintes, e não pode-se colocar dois constituintes. E assim por diante, isso foi feito de caso pensado, com a preocupação de aproximar a linguagem da gramática do padrão presente nos textos técnicos de nossa época. Agora essa aqui é nota do editor, e a questão é, ele vem falando, né? O autor escreve, tenho que reformular, e não tenho de reformular. Pode-se colocar dois constituintes, e não podem se colocar dois constituintes, que são as regras da língua, né? Confrontando-se as opiniões defendidas nos dois textos, conclui-se que ambos os textos tratam de questões do uso da língua como objetivo de criar a linguagem do brasileiro. Não, porque no segundo texto está falando a respeito de regras da língua, tá? Os dois textos defendem a ideia de que o estudo da gramática deve ter o objetivo de ensinar as regras prescritivas da língua, não. Não, sim, discordam. A ideia de rigidez gramatical é no segundo texto, né? No primeiro não tem essa ideia. A questão do português falado é abordada nos dois textos que procuram justificar como é correto e aceitável o uso coloquial do idioma em Portugal, no primeiro texto, e no Brasil, no segundo. Não, nada a ver. O primeiro texto enaltece o padrão estrito da língua, ao passo que o segundo defende que a linguagem jornalística deve criar suas próprias regras gramaticais. Também não. Gente, sabe o que eu acho graça? Tem sempre essas questões que não tem nada a ver. Tem um monte de gente que vai nessas questões que não tem nada a ver. Sempre tem. O primeiro texto prega a rigidez gramatical no uso da língua, enquanto o segundo defende uma adequação da língua escrita ao padrão atual brasileiro. Então, é essa daqui, ó. Porque o primeiro diz assim, que o professor, ele tem que saber tudo da língua, ele tem que ser um mestre, não pode ter um desvio, ele tem que saber de tudo, né? Ele tem que estar à risca ali, seguindo a risca. E aí o texto 2 fala a respeito dessa rigidez da língua. Por quê, né, que a língua é tão rígida, sendo que o autor do texto escreve tenho que reformular, enquanto que a língua cobra tem que ser tenho de reformular. A língua comum, você fala, pode-se colocar dois constituintes, mas a regra seria podem ser, para fazer a concordância. É claro, é compreensível, essa que é a questão. Isso é quando a gente fala sobre essa situação.
Você conseguiu estabelecer a comunicação? Conseguiu, então ok. Pessoal, letra... ela cumpriu o seu papel, manda estabelecer a interação social. Agora vamos para a questão de número 23. Suponha um aluno se dirigindo a um colega de classe nestes termos. Venho respeitosamente solicitar-lhe que se digne a emprestar-me o livro. A atitude desse aluno se assemelha à do indivíduo que comparece ao baile de gala trajando smoking, vai de short e camiseta à audiência com uma autoridade, vai a um piquenique no parque de terno e gravata, põe terno e gravata para ir na Câmara dos Deputados ou vai ao estádio de chinelo e bermuda? Claro, ele está conversando com um amigo, né? Aí faz igual o Gui, né? Ah, já que você é professora de português, né, mãe? Eu tenho. Ontem o Lourenço deitou na minha cama, né? Ele fica fingindo que ele é o pai dele. Aí ele chega, porque é assim, o pai dele viaja muito, ele chega de noite, sempre tarde. Né? Aí ele abre a porta e ele fala assim: oi, amor, cheguei de Sinop. E deita na minha cama. Aí ele falou assim: mãe, eu estou deveras cansado. Não, amor, eu estou deveras cansado da viagem. Gente, nós quase morremos de dia. Eu falei, nossa, mas o pai está muito erudito, hein? O pai está muito erudito, porque deveras cansado. Aí. Vamos lá, próximo. Lê, Gabi, em bom português. Não se usa mais a primeira pessoa. Não se singular como plural. E a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico sai em desvio. Minha amiga Lili, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para o que falam assim. Assisti uma fita de cinema com um artista que representa muito bem os que acham natural essa frase. Cuidado. Não se sabe dizer que viram um filme e trabalha muito bem. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia. É verdade. Banho em vez de biquíni. Carregando guarda-sol ao invés de barrar. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Pegarão um decúbito em vez de um esfrião. Nossa! Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e a ou em vez de alimentar sobre isso. Muito bem, olha só. Em bom português chama-se o texto, né? A língua varia no tempo, no espaço, em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que o uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. A utilização de inovações do léxico, percebida na comparação de gerações. O emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza diversidade geográfica. A pronúncia e o vocabulário são os aspectos identificadores de classe social a que pertence o falante. O modo de falar específico de pessoa de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. E aí? Olha. Eu ficaria de gerações e faixa etária, né? Mas eu acho que seria gerações, operação de gerações. Isso mesmo, a utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. Ou seja, né, lá começa dizendo assim, ó, por que a gente identifica essa questão de gerações? Olha lá, o tanto que ele abre o batom vai quebrar. É só um pouquinho, criatura, que abre. Dá bem, né? Amém. Olha lá, sabe, por isso, imagina se ele não soubesse. Porque ele sabe, né? Aí abre o batom desse lá. A primeira passada ele quebra no toco. Ô, gente, isso é traumático, não é? Batom da Mary Kay faz isso. Carérrimo, e ele quebra. Uhum. Sim.
Eu agora que eu descobri a lojinha do dezão, é só gloss de dezão. Amo, vou lá, comprei 2 de uma vez ontem. Isso porque mal começou, hein? Vocês dois já estão, a Vivi já está toda vermelha. Aham. Vamos lá, continuando. Aí, só para comentar, então, olha só o que a gente percebe aqui no texto, é do Enem. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Então, isso está falando, né? A passagem das gerações, a mudança de gerações, e a palavra acaba passando por isso também, né? Mas já deixou bem claro, gente, isso aí não é uma questão... Ó, vamos ver a letra E. Aham. Sim, ó. Porque aqui na letra E fala o modo de falar específico de pessoas em diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. É uma afirmação correta, realmente, mas não relacionada àquela pergunta lá, ao texto. É uma afirmação correta, sim. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões, com certeza. Mas quando a gente fala de faixa etária, nós estamos entrando nesse campo aqui do regionalismo e das mudanças de regionalismo, não, perdão, situacional, né? Que as pessoas, em diferentes contextos, né? Às vezes, quando você é criança, situacional. A criança conversa de um jeito, os adultos conversam de outro, os adolescentes de outro, e as gerações, elas passam por essas mudanças, né? No léxico. As pessoas usam palavras diferentes para poder se comunicar aí. Aí nós temos Olha eu aqui de novo, Xanxan, né? Uma música também, com certeza, né? Olha eu aqui de novo para chachar, chachando, né? Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, parecendo as músicas cuiabana, né? Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é mais bonita desse meu lugar. Vai chamar Maria, chama Luzia, vai chamar Zabé, chama Raquel, diz que estou aqui com alegria. A letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma do falar popular regional é: isso é um desaforo, diz que estou aqui, vou mostrar para esses cabras, vai chamar Maria, chama Luzia, vem cá, morena linda. São boas, né? Elas trazem umas... os cabras, né? Cabra é uma... Gente, e a expressão cabra, ela foi criada de uma maneira tão... cabra da peste, lembra que a gente até nós vimos em alguma questão aí sobre cabra da peste. O cabra da peste foi uma criação tão interessante, eu me lembro que ano passado nós vimos em alguma questão. Vamos lá, quem lê agora? Lê de novo, Eduarda? Aluno leu, lê, Lucila? Aluno leu ainda. Jean também. Quando vou? Quando você fala na rua ou no mercado, apura o ouvido. Não espere só o sotaque geral dos nordestinos ou presentes, mas para cumprir a pronúncia de cada um. Os paulistas pensam que todo nordestino fala igual. Contudo, as variações são mais numerosas que resultam de uma escala musical. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, tem no falar de seus nativos muito mais variantes do que se imagina. E a gente se goza uns nos outros, imita o vizinho e todo mundo ri, porque parece impossível que um praiano de beira-mar não chegue sequer perto de sertanejo, de Quixeramobim. O pessoal do Cariri, então, até se orgulha de falar deles. Tem uns textos. Que chique! Já nós, ásperos sertanejos, fazemos um duro ao ou eu de todos os terminais em ao ou el. Já os paraibanos trocam o L pelo R. José Américo só se amava absolutamente de razão. Olha só que texto interessante, que bonitinho, e é verdade. A gente fala dessa questão de variação linguística, mas se nós formos ver algumas falas nossas, o L é uma marca que nós falamos no Brasil, né? Porque nós deveríamos falar Raquel, Sol, né? Aqui, ó. Raquel, Sol. Porque não é, porque essa é a ideia, não é céu,
né? Não é céu, céu é o céu, não é sol, é sol. É aqui em cima, né? Ó. É aqui, no palato, sol, que é o L, né? E, na verdade, nós colocamos, né? E o T também é um negócio, tem lugar que, olha, diz que eu falo, o T é tão doce que chega a ser um... né? Agora, lá em alguns lugares, por exemplo, do sul, fala o T, né? O leite, né? O leite. Fala bem marcado. Raquel de Queiroz, é da Raquel de Queiroz. Ah, por isso que esse texto é lindo. Raquel de Queiroz comenta em seu texto um tipo de variação linguística que se percebe no falar de pessoa de diferentes regiões. As características regionais exploradas no texto manifestam-se em que nível? Fonologia. Não é no léxico, não é no grau de formalidade, na organização sintática, nem na estrutura morfológica, é na fonologia. O que está se discutindo aí é o som, né? O T, o som que essas palavras trazem para os ouvidos, e não falando de estrutura. Essa também é do Enem, tá? Mais uma do Enem, essa de 2018. Tá, o Enem adora, tá, gente? E aí, o Jean lê, Jean, para nós? A Quenda em Pajubá. Conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Uhum. O dialeto secreto do uso das queremos saber já. É claro que eu não vou falar da audiência, mas na firma, como eu sou de trabalho, eu falo de o tempo inteiro. A gente tem que estar porque o pessoal da internet tem até dicionário. Gente. Dicionário que se refere ao Aurélio. Adicionar. Dicionário da língua afiada. Passado no ano de 2006. Ângelo e Cipe. Deve ser Cipe e por Fred Lib. A obra mais difícil é porque revelando o significado não se sabe ao certo quando essa linguagem surgiu, mas cabe-se que a relação e a cultura uma postura iniciada ainda na época do Brasil. Gente, que informação fantástica! Estou passada com essa... Ai, mas é gay e travesti. Que interessante, gente. Que interessante, né? Do Enem. Enem gosta de falar sociocultural, né? Gosta de expandir mesmo ideia de sociedade. Que bacana. Você conhece, Daniel, a linguagem? Entende as coisas? Jura? Olha lá, gente, ó, vamos saber, cultura. Vocês usam? Gente, o que é a cué? Tô passada. Preciso me informar. Que bacana! Então, é um dicionário à parte. Que bacana, gente. Ó, vocês, o que é a língua, gente? O que é a língua? A riqueza, até me emociona, você acredita? A riqueza da língua é um negócio... Né? Você já pensou? É uma comunidade, né? E essa comunidade criou uma língua para poder se comunicar de maneira, né, que é até... Ai, que lindo! Conhecer, achei muito bacana. Nossa, eu fiquei emocionada, porque, assim, gente, a língua, o povo está menosprezando tanto a nossa língua, e a gente vê isso aí são dialetos e são, né, comunidades que criam falares justamente para isso, às vezes em função de justamente aproximar mesmo as comunidades, né? Por quê? Porque são comunidades que sofrem preconceito, né? Que não são aceitas por alguma questão social. E aí, olha, eu nunca tinha ouvido falar, você acredita?
Nunca tinha ouvido falar, mas estou assim. E olha só, o interessante é da onde veio. Não é uma coisa que foi criada aleatória. Vem lá da cultura africana, né? Muito legal. Nossa, estou apaixonada. Pajubá. Esse pajubá deve ser Aham. É, da onde se originou, né? Pelo jeito que é como é que fala? Da origem africana, né? A pergunta é, da perspectiva do usuário, Pajubá ganha status de dialeto, aí acabei de falar, não tinha nem lido a questão, é um dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por quê? Ó, e aí, mas ser consolidado, com certeza, ser consolidado por objetos formais de registro. Letra C. Pessoal, sabe uma coisa muito engraçada? Na família da minha cunhada, são cuiabanos mesmo, de Jangada, né? Na família delas, eles têm um costume, meu irmão odeia, o marido da minha cunhada, porque só as mulheres que falam, vocês acreditam que elas falam todas as palavras de trás para frente? Como nós estamos conversando assim, normalmente, mas para que elas falam isso? Para só elas entenderem, né? Isso a família é tradição da família. E aí, quando elas estão tudo juntas, assim, elas começam a falar tudo enrolado. Aí você já fica doidinho querendo saber, mas elas estão fuxicando, fazendo. Aí meu irmão detesta. Já começou. Você não vai chegar lá e começar a conversar daquela língua esquisita com as suas irmãs, não, sabe? Meu irmão toda a vida fala. Eu não, mas eu tô lá perto delas, de repente, vai tudo de trás para frente, como assim? Gente, mas é muito engraçado. E elas dizem que desde criança que elas já aprendem. Todas elas aprendem. No tempo da avó, das tias. Então, quando elas estavam em grupos, elas já começavam a falar tudo só para os maridos não entenderem, para a colega que estava do lado não entender. Engraçado isso, né? É muito legal. Né? A capacidade, gente, da língua, a língua é tudo de bom, né? Tem gente que coloca e não dá para entender, porque fala depressa, né? Uhum. O que você está contando, Lucila, de bom aí para nós? Conta também para nós, adoro. Ah lá, a Vivi está falando. Uhum. Ah, eu acho muito difícil. Sou lerda. Aham. Aham. Aí, quem que entende, né? Uhum, ninguém consegue entender, mas é muito bacana essas coisas. Olha lá, uma da FUVEST, e são duas, né? São a A e B. Dá tempo ainda. Olha o que diz o texto. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre mais prestigiosa porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com que se torna uma ponderável força contrária à variação. Olha, gente, isso aí é muito sério. Deixa eu contar uma coisa engraçada também. Outro dia foi um senhorzinho lá em casa cortar grama. Pelo telefone, eu percebi que ele era bem gaúcho, né? O Gui fala gaiúcho, ele não fala gaúcho. Gaiúcho. Mãe, o senhorzinho, o tiozinho que veio aqui é gaiúcho. Gente, esses meninos quase morreram de rir do homem, porque foi ele e um ajudante. E aí que ele falava assim, pega aquela pora ali para mim, pora. E os meninos nunca tinham ouvido assim tão puxado, né? Mãe, mas ele falava tão engraçado. Traz essa pora aí para mim. Não, não traz essa pora, não. Deixa aí. Que era a máquina que ele estava cortando. Mas eles acharam tão engraçado. Eu cheguei, eles estavam morrendo de rir. Mãe, ele é muito gaiúcho, mãe. Muito. E eles nunca... gaiúcho. Uhum. Olha só, isso aqui, gente, por que os vestibulares cobram tanto variação linguística? Por quê? Por causa dessa riqueza aí. Olha só, o que está falando nesse texto aí da FUVEST? Que as variedades linguísticas, elas são estruturadas, não é de qualquer jeito, e elas correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades do usuário.
Independente se a pessoa sabe falar a língua portuguesa padrão ou não, ela vai se comunicar e ela vai estabelecer e conseguir a interação social. Mas aí, o que os gramáticos tentam fazer? O que as pessoas que julgam, que apontam, querem fazer? Querem ter uma ação coercitiva em relação a esse crescimento da língua. Né? Padronizar tudo, sendo que não é possível. Então, depreende-se do texto que uma determinada língua é o quê, pessoal? A primeira já, olha lá o que diz, é um conjunto de variedades linguísticas, dentre os quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. Na nossa língua, a variação formal, aconteceu isso. Ela é considerada como superior às demais. Ela é considerada como a língua padrão, né, até chamada padrão. Por quê? Porque entende-se que somente ela é a correta em relação às demais. Então, letra A. Vamos responder só mais essa outra, né, que ainda é do texto. De acordo com o texto, em relação às demais variedades do idioma, a língua padrão se comporta de modo restrito, com certeza, tá? Então, estou vendo, é assim, eu falo na redação à noite, o povo começa a guardar os materiais, já estão me mandando embora, né? É assim, começa a guardar, por que estão guardando material já? Começa a me mandar embora. E era a última mesmo, né? Já estão me mandando embora. O povo também, eu falo, o Juvenal, eu estava lá dando aula no maior auge e eles já começaram a guardar os materiais. Já estão falando, ó, vamos, né?